Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Então, na aula de hoje, iremos falar sobre as aplicações de integrais, tá? As aplicações de integrais, pessoal, em geral, no caso aqui a gente está falando de integrais de funções de uma variável, tá? Nossas aplicações serão dadas como esses itens aqui. Então, área entre curvas, ou seja, dado uma curva, duas curvas, né, a gente consegue determinar a área dessa região, tá? Onde fica essas duas curvas, né? Provavelmente vocês já devem ter visto isso na disciplina de cálculo 1, mas aqui a gente faz uma pequena revisão de maneira bem rápida, tá? Outra aplicação que a gente pode dar é no cálculo de volume de sólidos, tá? Mas são alguns sólidos especiais, são chamados sólidos de revolução, que são aqueles sólidos que você pega uma região plana e rotaciona em torno de um eixo. Então, essa região vai se tornar um sólido, e aí a gente consegue calcular tanto o volume quanto a área desses sólidos, tá? E por fim aqui a gente coloca o comprimento de curva, ou seja, se você tem uma curva qualquer, tá? A gente consegue calcular o comprimento dessa curva, tá? Então, por exemplo, se você tem qualquer curva, né? Como que seria calcular o comprimento de uma curva? Você pegar essa curva, digamos, você estica ela, coloca uma régua nela, você sabe qual é o comprimento dessa curva, tá? E a gente vai fazer isso tudo, né, pessoal, usando as integrais definidas, tá? Então, só que nesse vídeo aqui a gente vai falar, por enquanto, tá, apenas sobre dois pontos, né? Que é a área entre curvas, que vai ser praticamente uma revisão do que vocês viram, e um pouquinho de volume de sólidos de revolução. E nesse caso aqui dos volumes, vou apresentar duas maneiras de se calcular o volume. Tudo bem? Então vamos começar. Então aqui, ó, da área entre curvas, né? Então eu vou relembrar um pouquinho aqui a condição geométrica, né? Eu posso dizer assim, a interpretação geométrica de se calcular uma integral definida de uma função f definida no intervalo AB, tá? Então, por exemplo, a área de uma região R delimitada pelas curvas y igual a f de x, x igual a x igual a b e o eixo x, então seria essa região R que está aqui, né? Nada mais é que a gente calcular a integral de a até b da f de x dx. Então isso aqui vocês conhecem, tá? Apenas uma revisão para vocês relembrarem. E a área entre curvas, pessoal, que seria, né? Então, se você tem uma região dada por duas curvas, y igual a f de x, y igual a g de x, definidos aqui no ponto x igual a b, onde as funções são contínuas e a função f de x é maior ou igual que a g de x para todo x que está no intervalo AB, então vocês sabem, né, que calcular a área dessa região, que teria aqui, digamos, a função f de x, uma função g de x, digamos que aqui seja o ponto A e aqui seja o ponto B. Então gostaríamos de calcular essa região que está em amarelo. Então como que a gente faz, né? A gente calcula a área da região que fica definida aqui a função no intervalo AB, ou seja, estaremos calculando a área de toda essa região. E depois a gente subtrai essa região aqui que está definida pela função g de x, né, no intervalo AB. Ou seja, o que vai sobrar seria a região amarela. Então, ou seja, como que a gente calcula? Basta calcular a integral de a até b, né, da função que está em cima, menos a função que está embaixo. Tudo bem? Então, esse aqui eu acho que você já conhecia, mas vamos fazer um exemplinho só para relembrar, né? Então, determine a área da região R entre as curvas g de x igual a x ao quadrado e f de x sendo 2x menos x ao quadrado. Então aqui já tem um gráfico delas, né? Ó, f de x, que é o 2x menos x ao quadrado, seria essa função aqui, tudo bem? E a g de x aqui, a parábola, passando pela origem, elas se encontram onde, né, pessoal? Como que a gente descobre? Quando elas são iguais, né? Então olha aqui, ó, x ao quadrado igual a 2x menos x ao quadrado, você faz as continhas aqui, a gente tira aqui ou x é 0 ou x é 1. Então, ou seja,
as minhas funções onde a gente quer calcular a área estaria dos pontos de 0 até 1. Tudo bem? Então, olha só para relembrar aqui uma interpretação geométrica, né? A primeira integral de f de x de 0 até 1, a gente estaria calculando essa área da região verde, né? E calcular a integral de g de x de 0 a 1, a gente estaria calculando essa área em vermelho. Então, ou seja, se eu pegar essa área verde menos essa área em vermelho, a gente obtém essa região amarela que a gente quer calcular, né? Então, ou seja, é a integral de a até b de f de x menos g de x dx. Ou seja, é a integral de 0 a 1 da função que está em cima, ou seja, que é a função f, menos a função que está embaixo, que é a função g, ou seja, a função que está em cima é 2x menos x quadrado, menos a função que está embaixo, que é x ao quadrado. Tudo bem? Então a gente faz as contas aqui rapidinho. E aqui não vai ter segredo nenhum, né? Ficou a integral de 0 a 1 de 2x menos 2x ao quadrado. Então, a primeira integral é muito simples, né? Vai dar x ao quadrado. E a segunda vai dar menos 2/3 de x ao cubo, né? Então, a gente calcula essa integral de 0 a 1 e o nosso resultado dá 1/3. Tudo bem? Então, beleza. Então, agora vamos falar sobre os sólidos de revolução. Tudo bem? Então, o que são sólidos de revolução, né? Então, os sólidos de revolução são objetos gerados ao girar uma região plana em torno de um eixo, chamado eixo de revolução. Então, aqui, pessoal, coloquei alguns exemplos, né? Então, por exemplo, considere essas regiões planas. Então, por exemplo, aqui consideramos aqui um retângulo, aqui uma semicircunferência, aqui um triângulo, aqui um retângulo, só que não está colado aqui com o eixo. E daí a gente rotaciona em torno desses eixos aqui, ó. Tem os eixos de rotação. Tudo bem? Os que seriam os eixos de revolução. Feito isso, você rotacionando esses caras, olha o que vai acontecer. No caso aqui do retângulo, a gente tem um cilindro, né? Um cilindro circular reto. Nesse caso aqui, a gente tem uma esfera. Nesse caso aqui, a gente tem um cone. E aqui, pessoal, a gente tem como se fosse um cilindro circular, né? Só que com um buraco no meio, né? Ele fica aqui um buraco oco. Então, todos esses caras aqui são exemplos de sólidos de revolução. Então, o objetivo nosso aqui, nesse primeiro momento, é calcular o volume desses sólidos, tá? Utilizando as integrais. Então, existem duas maneiras de calcular o volume desses sólidos. E aí podem ter outras, tá? Mas essas aqui são as duas principais. E eu vou apresentar para vocês, né? Chamados seções, são o método da seção transversal e o método da casca cilíndrica, tá? Então esse vídeo a gente vai falar sobre esses dois métodos de calcular volumes de sólidos de revolução. Tudo bem? Então vamos começar. Então vamos pegar aqui, ó, volume de sólidos por seção transversal. Tudo bem? Aqui, pessoal, vamos considerar, no primeiro momento, um sólido qualquer, tá? Não estou falando de sólido de revolução, tá? Então vamos lá, vamos considerar um sólido qualquer S, seja A de x a área da seção transversal de S, no plano P de x perpendicular ao eixo x e passando pelo ponto x, onde o x varia de A até B. Então olha só, tem tanta coisa aí que a gente não parece que estamos falando grego, mas vamos interpretar aqui no desenho. Então digamos que você tem um sólido, tá? Então esse sólido aqui em azul, eu vou chamar ele de S. Então eu vou fazer uma seção transversal, pessoal. Seção transversal é como se a gente estivesse fatiando de maneira perpendicular esse sólido. Então aqui, ó, esse corte que eu estou fazendo no sólido, a gente chama de seção transversal. Então na hora que a gente corta, vai ficar uma região aqui, ó, no nosso sólido de revolução, ou no nosso sólido qualquer, né? Que a gente vai delimitar uma região que tem uma determinada área. Essa área a gente vai chamar de A de x. Por que A de x, pessoal? Porque ela depende de
cada lugar que você está fazendo o seu fatiamento. Então, por exemplo, se eu tivesse cortado nesse ponto X aqui, ó, eu teria com certeza uma área diferente dessa outra área aqui. Tá? Então, por isso que é um A de X, depende do X aqui entre o intervalo AB, de onde você está fatiando. Tudo certo? Então, a nossa ideia, pessoal, para dar uma ideia, pelo menos geométrica, de como construir uma maneira de vocês entenderem como calcular esse volume, a ideia é que a gente vai fatiar essa nossa região, digamos, em N pedaços. Tá? Então, como que a gente faz isso? Né? Então, por exemplo, você vem, deixa eu pegar aqui uma caneta, você vem aqui com no seu intervalo AB e você divide esse intervalo em N subintervalos. Então, eu viria aqui, nesse intervalo, aqui eu corto, vou dividindo. Digamos que seja em N pedaços. Tudo bem? Então, a gente vai fazendo isso, ó. Vai subdividindo o nosso intervalo, digamos que seja em N, tá? De modo que, pessoal, onde é o ponto A, eu vou chamar de x0, esse pontinho aqui novo vai ser o x1, aí depois x2, eu vou fazendo isso até chegar no B, que é um xn. Então eu dividi em n subintervalos o meu intervalo AB. E daí o que a gente faz? Para cada pontozinho aqui, que eu chamei aqui de x0, x1, x2, x3, eu faço uma seção transversal. Entenderam? Então eu vou fazendo seção transversal para todos esses pontinhos assim, aqui, ou seja, para cada xi, tá? Eu faço uma seção transversal. Então, por exemplo, aqui eu teria uma seção, então, ou seja, eu teria uma região aqui, aqui eu teria outra região, e assim sucessivamente, né? Vou fazendo isso em toda a minha no meu sólido, tá bom? Então vamos continuar aqui. Então, feito isso aqui é só para vocês entenderem. Então, o que a gente fez? Ó, lá na reta, lá embaixo no eixo X, que é o que eu estou chamando de AB, lá o intervalo, eu dividi em N subintervalos, e esses subintervalos vai ter um certo tamanho, né, pessoal? Tá? Que eu vou chamar de ΔX, o tamanho de cada subintervalo. Como que a gente calcula esse tamanho? Pega B menos A e divide por N, porque N é o número de subintervalos que a gente está dividindo. Tudo bem? Então, digamos, se eu tivesse escolhido N igual a 5, o meu ΔX seria B menos A dividido por 5. Mas eu escolhi um N qualquer. Então, ou seja, meu ΔX é B menos A sobre o N. Aí, pessoal, em cada subintervalo, que seria, aqui eu tenho x0, x1, x2, x3 até o xn, eu pego como se fosse o ponto médio deles e eu chamo de x1 estrela. Então, nesse primeiro subintervalo é um x1 estrela, nesse outro subintervalo é o x2 estrela, no outro é o x3 estrela e assim sucessivamente, né? Então, olha o que a gente chega, que esse xi estrela, né, que seria cada um desses carinhos, é você pegar esse cara mais esse cara e dividir por 2, né? A gente está pegando o ponto médio. Tá bom? Então tá aqui. Então eu faço isso e olha só o que eu vou considerar. Reparem bem que aqui, ó, eu estou com a mesma figura, aqui eu tinha a seção transversal, só que daí eu considero a seção transversal no ponto xi estrela. Então, ou seja, essa região que está em rosa aqui, vermelho, seria o A de xi estrela. E daí, pessoal, eu considero como se fosse um cilindro, né? Mas não é um cilindro. Eu considero essa região de A de x e pego uma altura que seria ΔX. Então, aí eu pergunto a vocês, qual que é a área dessa região? A área dessa região aqui, ó, nada mais é que a área da base vezes a altura. Então, quem que é a área da base?
A área da base a gente chama de A de xi estrela, foi o que a gente tinha definido lá atrás. Tudo bem? Então aqui seria o A de xi estrela, certo? Vezes a altura, que é ΔX. Então aqui, pessoal, eu estou vendo que tem um errinho, né? Mas na verdade não é bem um erro, tá? Teria que ser, na verdade, deixa eu pegar um azul aqui, teria que ser um xi estrela. Tudo bem? Então, ou seja, esse pedacinho aqui é um xi estrela. Mas, pessoal, digamos que a gente faça isso em toda a superfície. Então, reparem bem. Para cada xi aqui, né? Aqui teria o x1 estrela, x2 estrela. Eu considero esse carinha aqui, ó, essa região aqui. Então, por exemplo, eu consigo no próximo cara considerar o que seria, digamos, algo desse tipo, certo? E aí eu vou no outro cara e também vou considerar esse mesmo carinha. E aí vou fazendo isso, né, para todos os xis. Então vocês vocês estão percebendo, né, que eu consigo cobrir toda a nosso sólido aqui, né, com esses carinhas aqui, né, ó, com todos esses caras aqui. Então, reparem bem que se eu calcular o volume de cada um deles, ó, vou calculando o volume de cada um deles, e se eu somar, vocês concordam comigo que o volume da soma de cada um desses pedaços é aproximadamente o volume desse sólido que a gente quer calcular? Acho que sim, né? Então, ou seja, se a gente calcular o volume de cada pedacinho desse, somar todos eles, eu tenho que o nosso volume, né? O nosso volume de S, que é o que a gente quer, é aproximadamente a soma de cada um daqueles volumes que a gente está calculando ali. Só que cada volumezinho daquele a gente calculou que seria a área da seção transversal no ponto x estrela vezes a altura, né, que é ΔX. ΔX é igual para todos, né? Então, ou seja, eu teria um somatório da área das seções transversais vezes ΔX. Mas vamos voltar aqui, pessoal. Reparem que a gente, né, tinha considerado o quê? Que esse carinha aqui, né, a gente tinha dividido em n subintervalos. Então vocês concordam que se eu aumentar esse n, ou seja, digamos que eu vou para um n mais 1, eu teria um pedaço a mais. E cada um dessas regiões aqui ficaria um pouco menor. Então o meu volume estaria melhor aproximado. Então vou fazendo isso para n cada vez maior. Então à medida que o meu n vai aumentando, o volume do meu sólido se torna muito mais bem aproximado pela soma desses outros carinhas aqui. Então, ou seja, se eu pegar esse n e tender ele para infinito, eu estaria praticamente cobrindo toda a minha região aqui, ó, de seções transversais. Ou seja, mas se a gente pegar uma soma de n caras e tá pegando esse n indo para infinito, vocês relembram que isso é a soma de Riemann lá do cálculo 1. Ou seja, se eu pegar e aplicar o limite desse carinha quando o n vai para infinito, isso aqui é a soma de Riemann dessa função aqui, que seria a soma de Riemann da seção transversal. Então, veja bem o que a gente tem. A gente vai ter exatamente o volume que a gente quer quando esse n vai para infinito, que é o limite de n para infinito dessa soma, e isso nada mais é que a integral de a até b de a de x dx, onde o a de x, pessoal, é a área da seção transversal.
Então, em resumo, pessoal, se a gente quiser calcular, deixa eu voltar aqui, o volume dessa região, né, dessa região não, perdão, o volume desse sólido, basta eu considerar a seção transversal, ou seja, em relação à variável x, calcular a área dessa região em função de x e integrar essa função que você encontrou em termos de x, variando de A até B. Isso vai nos dar o volume desse objeto. Tudo bem? Então, por isso que está aqui, ó, a integral. Então, o volume do sólido é a integral de A até B da seção transversal, ou seja, da área ali da seção transversal de x. Tudo bem? Vamos fazer isso num exemplo, né, que vai ficar mais claro. Então, vamos lá. Então, digamos que você queira encontrar o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo x, da região sobre a curva y igual a raiz de x, de 0 até 1. Então, vamos lá. Então, pessoal, antes de tudo, a gente tem que começar a fazer uma figura para entender que região que a gente quer calcular. Então, ó, y igual a raiz de x tem esse gráfico aqui, ó. Tudo bem? E queremos o x variando de 0 a 1. Então, ou seja, de 0 até 1. Então, agora a gente quer rotacionar esse cara em torno do eixo x, né? Ó. Então, rotacionando em torno do eixo x, olha o que a gente tem, ó. A gente tem esse objeto. Tudo bem? Parece tipo uma cumbuca aqui, né? Algo assim, para tomar uma sopa, né? Então, o que a gente pode fazer? Como que a gente calcula o volume desse sólido, né? Então, como eu disse para vocês, faço uma seção transversal, ou seja, fiz uma seção. Então, nesse caso, a gente tem o quê? Deixa eu pegar aqui. A gente tem aqui um ponto X qualquer. Tudo bem? A gente fez uma seção. E aí a gente precisa calcular a área dessa seção. Então, veja bem, se aqui é X, pessoal, qual que é o meu raio dessa... No caso aqui vai dar uma circunferência, né? Então, se eu tenho no centro X, qual que é o raio dessa circunferência? Ó, o raio é esse pedacinho aqui, né? Só que esse pedacinho é onde toca o que, pessoal? A função y igual a raiz de x. Então, ou seja, se aqui é x, quanto que vale aqui? Raiz de x. Tudo bem? Então, ó, a nossa A de x é a área dessa seção. Como que é a área dessa circunferência, pessoal? É π o raio ao quadrado, né? Só que quem é o raio? Raiz de x, né? Então fica π vezes raiz de x ao quadrado. Tudo bem? Então feito isso, né? Vamos seguir. Olha lá, a área da seção transversal é πr ao quadrado, ou seja, π raiz de x ao quadrado. Ficou que a área da seção é πx. Então o volume, pessoal, nada mais é que calcular a integral de 0 até 1 da A de x. A de x é πx. Olha que belezinha. Então o volume é a integral de 0 a 1 desse cara. Esse cara é πx. E aí fica uma integral muito fácil, né? Então jogo o π para fora. E aí fica a integral de 0 a 1 de x dx, tá? E aí, calculando essa integral, que é x ao quadrado sobre 2, a gente tem que o volume desse sólido é π sobre 2. Beleza? Então vamos fazer mais um exemplo agora, né? Então, ó, a região R, delimitada pelas curvas y igual a x e y igual a x ao quadrado, é girada em torno do eixo x. Encontre o volume do sólido resultante. Então veja bem, queremos a curva y igual a x, que seria aqui a identidade. Depois queremos y igual a x ao quadrado, que está aqui.
E aí a gente pega essa região, pessoal, e rotaciona em torno do eixo X. Então a gente quer o volume desse sólido. Então o sólido que a gente quer, pessoal, está somente aqui, ó. Talvez, não sei se dá para enxergar, mas eu vou reforçar aqui, ó. A região que a gente quer, eu não vou conseguir fazer uma reta aqui, mas ó, aqui tem um tracejado que seria o y igual a x ao quadrado. Aqui também tem, né? Então, se a gente está rotacionando essa região em torno do eixo x, ó, e seria essa região aqui que a gente está rotacionando, tá? Então fica esse carinha aqui. Aí a pergunta é, como calcular o volume desse objeto? Repare bem, pessoal. Digamos que eu esteja querendo calcular o volume da curva y igual a x, né? Então, na verdade, a gente teria essa região triangular aqui rotacionada. Então, se a gente fosse rotacionar essa região, teríamos o que, pessoal? Ó, se fosse só y igual a x, teríamos como se fosse um cone, né? Só que a gente não quer essa região. A gente quer essa regiãozinha menorzinha aqui. Por outro lado, deixa eu limpar isso aqui. Por outro lado, se eu quisesse calcular o volume só de y igual a x ao quadrado, eu teria o quê? Eu estaria só esse pedaço aqui, né? Então, ou seja, eu vou rotacionar. Então, vocês percebem que eu teria como se fosse uma corneta. Aí seria praticamente o volume dessa corneta, né? Então, olha só, antes eu tinha um cone, e se eu fosse considerando y igual a x, e se eu considerar y igual a x ao quadrado, eu teria o volume dessa corneta. Então vocês concordam comigo que se eu calcular o volume da região delimitada aqui por y igual a x e subtrair de y igual a x ao quadrado, vai dar exatamente o que a gente está em busca. Tudo bem? Que seria essa região aqui do meio, né? Tá? Então, uma interpretação geométrica disso, vocês poderiam fazer isso, né? Calcula primeiro da região y igual a x, depois calcula da região delimitada aqui por y igual a x ao quadrado, e depois subtrai o volume da primeira menos o volume da segunda, tá? Beleza, mas a gente poderia, pessoal, pensar na seção transversal. Ou seja, vamos fazer a seção transversal direto aqui. Então, o que a gente teria, né? A seção transversal. Considerando, ó, aqui ó, seria o meu ponto X, correto? Então aqui eu teria X. Fazendo a seção transversal, aparece o que, pessoal? Tipo uma arruela, né? Ó, aparece uma arruela. Tudo bem? Aqui está um desenho mudando aqui, pegando essa região aqui e colocando ela num plano aqui normal, né? Não esse plano que está torto, né? Vamos colocar nessa região aqui. Então, se aqui é x, pessoal, que seria o nosso centro, quanto que dá até essa primeira parte aqui, ó, se a gente quisesse calcular essa região aqui, esse raio, né? Que seria o raio maior menos um raio menor. Então, quem que é esse raio menor? Ora, esse raio menor é essa função x ao quadrado. Então, por isso que aqui, pessoal, essa medida mede x ao quadrado, que é exatamente onde toca, tá, a função y igual a x ao quadrado. A mesma coisa você pensa aqui, quem que é o raio maior, né, que seria esse pedaço maior? Ora, é a função y igual a x, ou seja, se aqui é x, quanto que vale esse cara? Y igual a x. Então, ou seja, x. Então, calcular a área dessa seção, pessoal, é calcular a área dessa circunferência maior menos a área da circunferência menor. Então, a A de x é quem? Π raiz de x ao quadrado. Opa, tá errado aqui, né? Aqui não tem raiz, né? Essa raiz aqui está errada. Então, desculpem, arrumem aqui, não tem raiz.
Tá? Então ficaria π x ao quadrado menos a área do menor, π x ao quadrado, que é esse carinha aqui, né? Ao quadrado da fórmula, né? Do raio ao quadrado. Então, ou seja, colocando π em evidência, vai ficar x ao quadrado menos x à quarta. Então, basta a gente fazer o que, pessoal? Integrar de onde? Onde essas regiões se encontram, que seria no ponto 0 até o 1, 1, que é onde x é igual a x ao quadrado. Só nesses pontos, em 0 ou em 1. Ou seja, que seria um ponto aqui, ó, 1. Tudo bem? Feito isso, a gente calcula a integral da a de x, o a de x é essa região. Então, calculando essa integral, pessoal, você está vendo a integral polinomial, bem simples. Então, o resultado final vai dar 2π sobre 15. Depois vocês fazem aqui a continha. Tudo bem? Deu para entender aqui como é que calcula o volume por seções transversais? Então, isso aqui que a gente ia falar um pouquinho para vocês. Agora, existe uma outra maneira de se calcular o volume, que é através do método das cascas cilíndricas, tá? Às vezes, pessoal, por que existe outro método? Às vezes você vai tentar calcular o volume usando esse método, ou você não vai conseguir, ou será extremamente difícil você calcular usando a seção transversal, tá? Vou comentar isso um pouquinho para frente quando eu for calcular as cascas cilíndricas em um exemplo, tá? Então, por isso que surge esse outro método das cascas cilíndricas, tá? Às vezes, o método das cascas cilíndricas vai ser mais fácil, ou às vezes ele vai ser mais difícil. Você vai ter que saber distinguir qual que é o melhor método que você vai usar durante aí a sua lista de exercícios, tá? Então, vamos lá. Uma observação importante que a gente pode, antes de começar a falar sobre o próximo tópico, é o seguinte, pessoal, é que essa fórmula também vale se a gente pegar a região e rotacionar em torno do eixo y, tá? Só que aí vai mudar tudo, né? Vai ficar tudo em função de y, ou seja, você tem que calcular a inversa da função e aí você vai calcular a sua integral sempre na variável y. Inclusive o seu intervalo de integração, você também vai ter que procurar ali no eixo y, tá? Tem bastante exercício desse jeito na lista e eu fico à disposição para vocês, caso vocês tenham alguma dúvida nessa mudança de variável aí, tá? E é coisas interessantes, tá, pessoal? Vou colocar lá no Moodle um link, né, sobre o cálculo de volume, tá, de sólido de revolução. Vou colocar um vídeo bem completo de um professor. E não deixe de fazer a lista de exercícios, tá? Então vamos começar aqui a falar sobre calcular o volume por cascas cilíndricas, tá? Então aqui, pessoal, vamos considerar um sólido, tá? Obtido pela rotação em torno do eixo y. Olha a diferença. Estou rotacionando em torno do eixo y. A região delimitada por y igual a f de x, onde f de x aqui é uma função positiva, y igual a zero, ou seja, y igual a zero seria o próprio eixo x, x igual a A e x igual a B. Tudo bem? Então eu estou pegando essa região e rotacionando em torno do eixo y. Então fica essa figura aqui, né? Ó. Fica esse objeto aqui, bonito, né? Parece um sino de igreja, né? Mas aqui, repare que ele é oco, né? Então a gente quer calcular o volume dessa região. Então como que a gente pode fazer isso, né? Interessante. A ideia, pessoal, é praticamente a mesma. A gente vai usar a soma de Riemann para tentar encontrar uma fórmula para esse cara. Como que a gente vai proceder, né, nesse caso? De novo, a gente vai pegar o intervalo AB e subdividir em N intervalos, tudo bem? E em cada subintervalo a gente vai considerar o ponto médio do mesmo jeito. Só que aqui, pessoal, a gente não vai considerar a seção transversal. A gente vai considerar o que a gente chama de casca cilíndrica. Então, o que é uma casca cilíndrica? Eu vou tentar fazer um desenho aqui, apesar que minha mão vai tremer bastante, mas eu vou tentar fazer um desenho. Então, ó, digamos que você
estivesse aqui dividindo o seu intervalo AB em subintervalos. Então, nesse subintervalo aqui, você vai considerar um retângulo. Vamos ver se eu vou conseguir fazer. Então, vamos considerar um retângulo aqui, ó. Tudo bem? Então, ficou esse pedacinho aqui. Então, repare que esse retângulo, pessoal, o que que ele tem? Ele teria, fazendo a mesma coisa que a gente fez ontem, uma largura ΔX, né? Você lembra que cada largura do subintervalo era ΔX. Aqui, pessoal, a gente vai pegar o ponto médio, do mesmo jeito que seria o xi estrela, e vai considerar a altura desse retângulo. Qual que seria a altura desse retângulo, né? A altura desse retângulo, aqui é a nossa função y igual a f de x. Então, se aqui, digamos, fosse o xi estrela, esse ponto aqui é o f de xi estrela. Então, ou seja, a área desse retângulo aqui, pessoal, é ΔX vezes f de xi estrela. Só que aí, pessoal, eu vou rotacionar esse retângulo. Se eu rotacionar esse retângulo, vamos ver se eu vou conseguir fazer aqui o desenho, vai ficar isso aqui, ó. Lá na frente vai ter um desenho um pouco melhor, tá? Mas só para vocês entenderem. Olha o que eu tenho. Não sei se dá para entender. Mas olha, acho que dá para entender, né? Eu vou ter essa região aqui, né, ó, que é tipo uma casca cilíndrica, né? É um cilindro menos um outro cilindro menor e eu fico com essa região aqui. Então a ideia é cobrir todo esse objeto com essas cascas cilíndricas inteiras, né? E aí vocês vão reparar, né, que se você calcular o volume de cada casca cilíndrica e somar para cada subintervalo, a soma de todos esses volumes vai dar aproximadamente o volume da região que a gente quer. E aí, de novo, a gente pega esse n tendendo a infinito, e aí, pela soma de rima, a gente consegue garantir que vai dar exatamente o volume que a gente quer. Tudo bem? Então essa é a ideia, tá? Construir essa casca cilíndrica e calcular o volume dessa casca cilíndrica. No entanto, pessoal, existe uma formulinha direta de como a gente calcular o volume da casca cilíndrica, que aí eu vou fazer para vocês no próximo slide, tá? Então eu vou considerar uma casca cilíndrica qualquer e aí vou mostrar para vocês como que calcula o volume dela. Depois a gente vai cobrir toda a nossa região por cascas cilíndricas, né? Então vamos lá. Então seria assim, ó. Vou considerar uma casca cilíndrica. Então como que a gente calcula o volume da casca cilíndrica, né? Ó, então a gente tem um cilindro de altura h e raio maior aqui que seria R2, tá? Aqui está o contrário escrito, aqui está raio externo R1 e raio interno R2, mas é o contrário, tá? O desenho. Tá? Mas não vai fazer diferença. E o raio menor aqui, tá dizendo aqui que é R1 ou R2, tanto faz. Tá aqui. Tudo bem? Então, ou seja, calcular o volume desse objeto seria o volume do maior menos o volume do menor, tá? Vezes a altura, né? Que é igual. Então, vamos lá. Então, eu vou fazer aqui com vocês e aí vocês vão entender. Então, por exemplo, vou escrever em branco. Então, como que a gente calcula o volume dessa região? Vou colocar que é o volume do grande menos o volume do pequeno. Como que calcula o volume do grande, pessoal? O volume do grande é área da base vezes a altura, né? Então a área da base seria o quê? Π. Vou colocar que seja o R2, né? R2 ao quadrado vezes a altura, menos o volume do pequeno, né? Ou seja, do menor aqui, que seria π R1 ao quadrado vezes a altura.
Então, o que a gente tira aqui, ó, fazendo as continhas, fica colocando π em evidência, fica R2 ao quadrado menos R1 ao quadrado vezes a altura. Ora, mas aqui a gente tem um produto notável, né? Então fica π R2 menos R1 vezes R2 mais R1 vezes a altura. Só que, pessoal, para não ficar carregando esse R2 e R1, a gente vai fazer algumas mudanças, tá? Repare bem que se eu pegar o R2 menos o R2 menos R1, vai ficar só esse pedacinho aqui. Então esse pedacinho eu vou chamar ele de ΔR. Tudo bem? E outra coisa que eu vou considerar, se eu pegar R2 mais R1 e dividir por 2, ou seja, estou calculando o que seria o raio médio desses dois. Olha, o raio médio desses dois vai dar exatamente aqui no meio, ó, que eu vou chamar de R, que é o raio médio. Então eu vou multiplicar por 2 a minha equação e dividir por 2, ou seja, não fiz nada, né? Só multipliquei e dividi por 2. Então, ou seja, o raio médio, que seria esse R aqui, seria R2 mais R1 dividido por 2. Calcular a média vocês entendem, né? Então, ou seja, minha formulinha fica 2π, o raio médio, vezes a altura, vezes o ΔR. Então, olha que beleza, só para vocês gravarem como o que significa calcular o volume de uma casca cilíndrica, né? Seria o comprimento da circunferência média, ou seja, 2πr, o comprimento, vezes a altura, vezes a largura. Tudo bem? Então tá aqui. Então aí, de fato, é isso que a gente tinha que calcular, né? Ó, se a gente fizer essas considerações aqui, o volume é 2πrh vezes ΔR. Tudo bem? Então agora a gente vai fazer o quê? Considerar nosso intervalo AB e subdividir ele em n pedaços. Para cada n pedaço, a gente vai considerar o ponto médio, tá? E o tamanho de cada subintervalo é ΔX. Tudo bem? Mesma coisa que a gente fez antes. Então olha só, aquele desenho que eu tinha feito horrível para vocês, aqui está mais bonito, né? Então eu tenho aqui a região que a gente quer, rotacionado em torno do eixo Y, e daí eu pego um retângulo, tá? Pego ele, o ponto médio dele aqui, que aqui está x e barra, tá? Que é a mesma coisa que o x estrela. E aí a gente pega esse cara, a altura desse cara. Qual que é a altura desse cara? F de x e barra estrela, ou F de x e estrela. E a gente calcula o volume dessa casca cilíndrica. Como que a gente calcula o volume, pessoal? É o comprimento da circunferência média, ou seja, o comprimento da circunferência média é o quê? 2π. Quem é meu raio? Meu raio é o x i barra. Então, ou seja, 2π x i barra, que seria o x estrela, vezes a altura. A altura desse cara é y igual a f de x i estrela, tá aqui, vezes a largura. A largura é o quê? É o ΔX, ó, que é a largura do nosso subintervalo. Então, ou seja, aqui, pessoal, o volume dessa casca cilíndrica, que está cobrindo um pedaço do meu sólido, é dado por isso aqui. Então a gente vai cobrir toda a região com várias cascas cilíndricas. E aí a gente vai ter algo desse tipo, ó. Olha que bonito fica. Então, ou seja, teria aqui minha região, aqui tem uma casca cilíndrica, aqui tem outra e aqui tem outra, tá? Então, ou seja, o volume do objeto que a gente quer é aproximadamente a soma de cada uma dessas cascas cilíndricas, né? Nesse caso aqui só está dividido em 1, 2, 3, 4, 5. 5 subintervalos. Mas pensa que é N, tá? E aí é dado por essa região. E se a gente pegar esse N e estender para infinito, show de bola, né? A gente tem a soma de Riemann, ou seja, teremos o volume exato, certo? E aí a gente tem o quê? Que o volume do nosso sólido de revolução é a integral de A até B
de 2πx f de x dx. Então, ou seja, pessoal, se a gente quer calcular o volume do sólido de revolução através das cascas cilíndricas, a nossa formulinha é integral de A até B, 2π x f de x dx. Mas, professor, como é que eu vou gravar essa formulinha? É simples, pessoal. Vamos voltar lá na nossa figura geral, né? Pensa aqui nessa figura. O que vocês fazem para decorar, né, a formulinha? Ó, se é um sólido de revolução desse jeito, eu venho aqui e construo um cilindro. Então aqui seria x. Então eu teria um cilindro, ó. Eu teria um cilindro com o raio da base sendo o quê? O raio da base sendo x, ó, o tamanho que eu peguei x. Então esse raio aqui é x. E a altura do cilindro, pessoal? A altura do cilindro, isso aqui é x, aqui é f de x. Então aqui é f de x. Então, ou seja, como que a gente calcula o volume desse objeto? A integral de A até B, que é de onde o nosso x varia, 2π vezes o raio, que é x, vezes a altura, que é f de x. Só isso. dx. Então, ou seja, sempre lembre do cilindro. E aí você já tem a formulinha direto. No caso de vocês, pessoal, eu mostrei aqui toda a construção da fórmula para vocês entenderem por que dá o volume, né? Mas vocês podem usar direto, vocês não precisam construir toda a formulinha, não, já usa direto. É integral de A até B, 2π x f de x dx. Tá joia? Então vamos lá, vamos fazer um exemplo, né? Então, encontre o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo y da região delimitada por y igual a 2x ao quadrado menos x ao cubo e y igual a 0. Então a região é essa, ó. Y igual a 2x ao quadrado menos x, seria essa curva, e y igual a 0. Y igual a 0, pessoal, é o eixo x, tá? Então, ou seja, eu quero essa região e daí eu rotaciono ela em torno do eixo y, né? Então aqui vai ficar um objeto bem maluco. Mas como que eu calculo o volume dessa região? Ora, basta construir o cilindro, tá vendo aqui? Construímos um cilindro de raio x. Então, ou seja, é só calcular a integral de 2π, o raio que é x, vezes a altura. Quem é a altura, pessoal? A f de x. F de x é essa função aqui, ó. Tá vendo aqui a altura? É a própria função. Então, ou seja, basta calcular a integral de 0 a 2, que seria até onde está sendo delimitada a nossa curva, de 0 até 2, de quem? 2π x f de x. X, que é o raio, vezes a altura, que é a função. E aí fica uma integral bem simples, né? E aí, calculando isso, vai dar 16 sobre 5π. Tudo bem? Aí você poderia estar se perguntando, ah, professor, eu posso calcular pelo outro método? Nesse caso aqui, pessoal, você não ia conseguir calcular. Você teria que fazer a seção transversal, né? Você teria um objeto bem grande aqui, né? Vai ficar meio desproporcional, pessoal, mas ficaria algo assim. Aqui você teria um objeto assim. Aí digamos que você queira fazer por seção transversal. Então você teria que fazer um corte aqui no eixo Y. Então você ia construir uma seção aqui. Aí aqui você teria aqui uma regiãozinha aqui, ou seja, você teria esse disco. No entanto, pessoal, esse disco você não consegue dizer quem é o raio menor e quem é o raio maior. Por quê? Porque você estaria usando a mesma, olha só, o raio maior, aqui o raio menor, você estaria pegando a mesma função. Então você não consegue calcular utilizando seção transversal. Você só consegue calcular usando casca cilíndrica. Então às vezes isso vai acontecer. E vai ter jeito que você não vai conseguir calcular usando a casca cilíndrica, e aí você tem que usar a seção transversal. Tá bom? Então vamos seguir aqui.
Então aqui mais um exemplo, tá? Encontre o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo y da região delimitada por y igual a x e y igual a x ao quadrado. Então, ó, de novo, é só esse pedacinho aqui, só que eu estou rotacionando em torno do eixo y. Então, pessoal, o que seria o meu cilindro, né? Repare, eu não posso pegar meu cilindro todo, porque se eu pegar meu cilindro todo, começando aqui do eixo x, eu estaria calculando o volume da região completa, né? E eu não quero, eu só quero esse pedacinho. Então, ou seja, o meu cilindro aqui, pessoal, ele tem, de fato, você pegou um x, ele tem um raio x. Só que a altura dele é o quê? A altura dele depende tanto dessa função y igual a x, quanto da função y igual a x ao quadrado. Então, a minha altura é o quê? A altura é esse carinha, que é o valor desse pedaço todo, que é x, menos esse pedacinho aqui que está faltando, né? Ou seja, esse pedacinho que está faltando, pessoal, nada mais é que o quê? Que x ao quadrado. Então, a altura da minha casca fica x menos x ao quadrado. Então, eu calculo ó, do mesmo jeito. O volume é de 0 a 1, ó, meu x varia de 0 a 1. 2π, meu raio é x, só quem é a minha altura? É o f de x menos o g de x. E aí, fazendo as substituições, né, a gente tem que dar π sobre 6. Tá bom? Então, pessoal, cuidado, tá? Não vai calculando direto, achando que já tem alguma coisa em cima, que isso aqui já seria minha altura. Não, tem que prestar bem atenção que seria meu cilindro que vai cobrir esse cara. Tá bom? Então, observações aqui, ó, a fórmula também vale se eu rotacionar em torno do eixo x, ou seja, a fórmula vai ficar em função da variável y. Tudo bem? De novo, veja os links no Moodle para ajudar no estudo de vocês e fazer a lista de exercícios, tá? Então, isso aqui seria o vídeo para vocês, tá? Espero que todo mundo esteja bem, tá? E o próximo vídeo vamos falar sobre a área desses sólidos, porque a gente só estava calculando o volume. Então a gente vai conseguir calcular a área, mas também calcular o comprimento de curvas. Então primeiro a gente precisa entender o comprimento de uma curva para depois falar da área desses objetos. Tudo bem? Então, até a próxima.